Está no ar Chulepando. Está começando mais um episódio de O Chulepando. E o tema hoje é para levar ao delírio das galera, da garotada. E aí nós temos o Félix, o abstêmio. Como o quê? Abstêmio. O que seria o abstêmio? Só pra eu saber. Jesus, Que não bebe, o cabeção. Ah, tá. E aí, galera? Henrique Miranda. Cachaceiro. Matheus Leles. Fala, seus apelidinhos. Pablo Miranda. E aí, rapaziada, tudo certo? E o tema de hoje é um tema um tanto quanto inusitado, principalmente nessa quarentena. Muita gente que estava abdicado como eu voltou a entrar no clima, voltou a criar uma relação, né, quase que afetiva com esse tipo de substância, que é o famoso álcool, né? E aí, né, muitos aqui estão gravando sobre o efeito dessa substância. Nós tivemos, né, casos polêmicos essa semana em função de lives em relação a isso. Então nós resolvemos falar um pouco a respeito das bebidas alcoólicas, né? Afinal, todos aqui, com exceção do Félix, somos discípulos de Dionísio. Né? Para quem não sabe, Dionísio é o deus da mitologia grega, criador do vinho, né? Das festas, da orgia e etc. Uau! Só, então, sem orgia, né? Só o... Na quarentena sem orgia. É. Menos o Henrique semana passada, né? Que não gravou o episódio porque tava numa orgia com os cachorros. Tava dando assistência na orgia. Mentira. E, né, acredita-se que a bebida alcoólica acompanha o ser humano desde a pré-história, né? Provavelmente no período neolítico, quando começou a surgir a agricultura, ou seja, o ser humano começou a plantar, já começou a plantar cana, uva, esse tipo de coisa para fazer bebida, né? Acredita-se que eles cuspiam numa vasilha com os bagaços das frutas, e aí esses bagaços fermentaram e eles beberam aquilo ali e ficaram loucão. E juntamente com a bebida alcoólica surgiu o quê? A ressaca, né? E aí hoje nós vamos falar um pouco a respeito dessa história, um pouco, né, sobre a questão do álcool em si. E sobre o seu fator social. E aí eu queria saber quem que quer falar um pouco a respeito do fator social. Pode começar aí. Não, mas Faltou o Você grilinho. que bebe pra caralho, você que é um alcoólatra, você fala aí. O que você vê da galera que bebe e você não bebe, velho? Ah, mano, é complicado, porque, tipo assim, a princípio tá tudo em casa, né? Mas com o tempo você vai vendo que o clima vai mudando. Você não tá na mesma vibe que a galera tá. Mas ainda dá pra curtir, dá pra aproveitar. Não precisa de beber pra curtir, não. O problema é quando chega na fase da decadência, né? Na hora que o cara começa a tá morrendo, se cagando, aí sobra. Eu discordo, velho. Aí deve ser engraçado, Félix. Não, é engraçado no dia seguinte, depois que vem essa história. Mas na hora de pegar o único sóbrio da turma pra cuidar dos bebum, velho, aí é foda. Eu discordo, tá? Eu acho que eu cheguei no ponto que eu só devia estar a partir do momento que eu tô bebendo. Você já ficou, Também. tipo, dependente, né, cara? Exatamente. Se eu vou no lugar, tá todo mundo bebendo ou não, eu fico triste. aqui, se eu tô no melhor ambiente do mundo, 6 horas da manhã, acordei, velho. Tipo assim, só vou divertir bebendo também, velho. 6 horas da manhã eu já acordo tomando alguma coisa, senão eu não consigo divertir o dia inteiro, sério, velho. Isso é preocupante, né? Não, isso é alcoolismo, caralho. Você tá vendo? Tô começando a achar também. O Matheus tem um amigo aí que bebe álcool em gel nas festas, né? Nossa, bicho. Eu cheguei num ponto, cara, que eu bebo quando eu tô feliz, eu bebo porque o meu dia foi ruim, eu bebo pra qualquer coisa que acontece, eu bebo. É uma desculpa pra beber. Alan, você que é o filósofo, sociólogo, antropólogo aí, o que você acha do álcool aí afeta na sociedade?
A sociedade, desde que ela é sociedade, que ela necessita, né? Ela vive, né? Como eu disse, desde do surgimento da agricultura, que o ser humano ele entorna, né? Então ela sempre foi presente nos fenômenos sociais, nas festas. Ela sempre foi acompanhar, sempre acompanhou todos os eventos e tal. Ela sempre teve importância socialmente. Inclusive, aqui no Brasil existe um tabu muito grande, embora as pessoas bebam muito no Brasil. Mas, por exemplo, em outros países, como na Europa, ela faz parte da mesa dos cidadãos de forma habitual. Por exemplo, você pega um italiano, para ele, um europeu, de modo geral, eles consomem vinho na refeição como se a gente consome suco aqui. Né? Inclusive no almoço, depois no horário de trabalho. Então, eles saem para almoçar, abrem uma garrafa de vinho, bebem. Você vê em filmes e séries, a galera bebe no local de trabalho. Então, para eles, é uma coisa muito comum. Aqui a gente ainda trabalho rende. Aqui a gente tem um tabu muito grande ainda em relação a isso. Igual eu como professor, uma sexta-feira, se eu saio da escola, eu vou almoçar e abro uma garrafa de cerveja, meu filho, por voltar pra trás. Ih! Olha lá, o cachaceiro. Mas você vai dar aula mó solto, velho. Mas por quê? Porque a bebida alcoólica ela foi associada ao quê? A embriaguez, né? Claro que ela nos leva a embriaguez, mas não é embebedar-se, mas sim como um fator social, como uma bebida normal, né? E as pessoas às vezes, igual eu faço o consumo de bebida alcoólica, mas eu faço um consumo social. O consumo como se eu estivesse bebendo suco e tal. Eu não bebo pra ficar loucão, pra ficar... Mas aqui no Brasil tem essa mentalidade, não, eu tenho que ficar doidão, né? É melhor, é um bom história. Às vezes acontece, né, Matheus? Não, só não pode acontecer sempre. Às vezes de tabela isso acaba acontecendo, mas não tem que ser, a exceção ela não tem que ser a regra, não é toda vez que eu vou beber eu vou ficar loucão, senão você vai virar cachaceiro. A minha meta quando eu bebo é narrar a briga na fila do McDonald's. Uma boa meta. Chegou nesse ponto, é o ponto que você tá bom. A minha é narrar o jogo do Brasil e Argentina mudando o nome dos jogadores. A meta de você ficar bêbado não é essa, não. A meta de você ficar bêbado é deitar no meio da rua, ficar cantando em francês, que eu já percebi, já vi, tá? Não deitar na rua. Não só cantar, conversar com o papagaio em francês também, pra eu ficar sabendo. Eu cantei com um papagaio em francês, eu não cantei no meio da rua em francês. Mas você deitou. Não, deitei no passeio, explica aí. Mas isso aí que o Alan falou é verdade, do europeu. Eu tive a oportunidade de ir pra fora, né, ano passado. Fui pra Alemanha. Velho, a gente senta no boteco, os caras bebem lá, caneca de 1 litro, né? A galera toma aqui a caneca dele, vai embora de boa. Agora os brasileiros retardados sentou lá, saiu de lá, deu estrelinha na praça, vomitou na vida. Mas foi preso, velho. O cara queimando o filme da gente lá na Alemanha. Puta tem uma história que inclusive foi seu pai que me contou, Matheus, que quando eles abriram uma fábrica de cerveja, eu não lembro qual cervejaria que foi aqui no Brasil, eles colocaram lá o cooler pra galera trabalhando, vieram os alemães pra cá, então eles trabalhavam, paravam um pouquinho, tomavam um copo de cerveja e aí iam trabalhando. Aí eles resolveram começar a contratar brasileiros para substituir aqueles alemães que vieram aqui justamente para dar treinamento. Eles tiveram que tirar o cooler de cerveja e colocar mais refrigerante, porque a galera tava ficando bêbada. Eles não estavam sabendo beber a bebida socialmente, entendeu? Cara, mas aqui, esse preconceito que tem, principalmente aqui no Brasil, na Europa não tem, eu acho, porque na Europa o pessoal gosta mais de coisas naturais. Bicho, e a bebida alcoólica em si, o processo de fabricação é bem natural. Se você jogar qualquer grão, né, trigo, sei lá, ele vai acabar fermentando. Então, assim, é uma coisa que é bem natural o processo de fabricação, né? Então, qualquer coisa vira álcool, né, velho? Qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Se jogar sei lá, num balde, deixar lá, vai ter álcool. Então, mas vocês não acham que essa cultura do brasileiro também de beber pra ficar louco tem a ver com dificuldade que a gente passa? Não, porque muita gente bebe pra esquecer também, pra ficar doidão. Não tô falando só de mendigo, não. Tô falando de geral. Você bebe pra esquecer mesmo. Mas o mundo todo tem esse problema, todo mundo sofre, não é só o brasileiro que sofre. Eu acho que tá mais a ver com a questão cultural mesmo do brasileiro em relação ao uso da coisa. É a falta de educação para saber medir as coisas. E a naturalidade de lidar com as coisas. Porque o brasileiro, ele vive os extremos.
né? Ele é muito libertino, mas ao mesmo tempo ele é muito conservador. Entendeu? Então, assim, eu fico doido, bebo, passo mal, viro cambalhota no sábado, mas se eu ver fulano bebendo segunda-feira, eu critico. É. Entendeu? Não, A gente e tem o muito pior? disso. Eu faço isso tudo aí sábado, domingo eu vou na igreja. Não, o problema é você sair da igreja e vir com os papos que você tem, né, velho? Depois que você sai da igreja. Isso aí que é foda. Na igreja serve uns álcool também, não? Não, na igreja evangélica, não. Não, né? Falando na católica mesmo. Não, a católica é servindo vinho, mas é né? só o padre que bebe, a gente só fica olhando. Acho que eu vou começar a ir na igreja, começar a ir na missa. Não adianta, o vinho é do padre, filho. Mas vou vai virar ser um amigo padre? do padre. O Alan é coroinha, o Alan. Nunca fui coroinha, meu filho. Eu já fui coroinha já, galera. Ah, Mas você participou ativamente da profissão de coroinha? Tô perguntando só, pô. Amém. você participou ativamente ou Aqui, passivamente? vamos. Passivamente? Eu acho melhor trocar o assunto. Eu acho melhor não, porque vai dar B.O. Tá, mas assim, a Não, bebida... os caras vai falando aí que eu vou lá... perdoam. Pera aí, vai falando aí sobre a questão social que eu vou lá pegar mais uma cerveja falando isso. Puta que pariu. Eu vou falar com você, viu? Ah, então, a questão social, velho, pra mim, é igual o Matheus falou mesmo, ela tem muito a ver com o brasileiro, é muito sofrido, né? Ele realmente precisa de vez em quando ter uma válvula de escape. Eu não gosto de usar como válvula de escape, Fraga. Eu gosto de usar a cerveja, os negócios assim quando eu tô bem. Porque como válvula de escape, pra mim só dá merda. Se eu beber quando eu tô ruim, a chance de eu fazer cagada é muito grande, entendeu? Aí eu não entendi. gosto, não. Mas você é um cara que sabe beber, velho. Eu, por exemplo, nunca vi você dando PT nem nada do tipo por bebida, não. Mas sabe o que rola, Faz? Eu já descobri que isso é um problema que eu tenho. Porque qual que é o negócio? Eu sou um cara muito grande, velho. Então, tipo assim, velho. O cara tem que fazer igual o Obelix, né? Entrar no barril. Ele tá dentro do barril. Tipo isso, velho. Então, se a galera toma, tipo, vamos supor, 5 copinhos ficou de boa, eu tomo 10 e, tipo assim, fico tinindo. E esse é um problema. Na verdade, eu tô trilouco, entendeu? Esse que é o problema. Aí eu tenho que ficar fingindo que eu tô bom, mas eu tô ruim. Esse que é o problema. Essa questão de PT é muito do corpo de cada um também. Você tá louco, mas às vezes você não consegue dar PT. Você não é assim. Você não vomita, você não desmaia. Não, mas o ponto que eu falo é porque... mas o ponto que eu falo é porque, tipo assim, a galera começa a beber, começa a brincar. Voltei, viu? O humor muda. Fica com aquela agitação toda, tá ligado? E o Henrique é o cara, tipo assim, se o Henrique estiver tomando 10 copos de cerveja na minha frente, trocando ideia comigo, ele tá trocando ideia de boa, entendeu? Não passa que tá pelo menos zoado, tá entendendo? É mais nesse lado mesmo. Eu voltei aí, só queria saber se vocês falaram alguma coisa que eu vou precisar de retirar. Não, né? Não. Foi o texto mais educado até hoje. A gente ficou falando só de coroinha. Provavelmente você vai ter um problema lá quando você voltar pra trabalhar lá nas peças de teatro, que você tem lá, tá? O Henrique é o soldado, o batedor de Jesus, que tive que acordar ele. Né? Bebeu tanto que eu tive que acordar ele pra ele encenar. Mas você não pode falar muito não, que depois pegaram você dando os amassos no capeta lá também. Velho, mano, isso aí dá vontade de contar, velho. Dá vontade de contar, bicho. Não, coisa absurda, bicho. Pode contar? Agora que já começou. Conta. Tô lá vestido de soldado, passando dentro da igreja, bicho. Uma menina. Não, não é da igreja, não. Não é da igreja, não. Não, foi da igreja, não. Foi atrás da igreja. Atrás da igreja. Eu fiz uma menina fantasiada de capeta, velho, com um chifrão assim. O Alan truvado na mulher, bicho, vestido de Herodes, velho. Vestido de Herodes. Herodes não, de Caifás. Caifás, velho. Eu olhei assim, falei assim, um capeta, um soldado, um negócio, eu com um toco na mão, velho, que eu tinha que carregar um toco. Uma cena absurda, velho. Era teatro católico ou carnaval? Não, virou carnaval, velho. Era cara estourou fantasiado. Não, foi com todo respeito e tal. Pela mais foi depois, não, vamos ser justos. Já tinha acabado o teatro, já tava no clima da barraquinha, despedido. Só que o Alan não esperou a mulher tirar nenhum chifre, né, velho? Já caiu matando em cima. Nossa, Deus. Não, já tinha tirado o chifre, só tava com a maquiagem.
Mas aí falando em igreja, acho que a bebida tem um fator religioso também, né, Alan? É isso que eu ia puxar agora. O que é isso? Tem alguém secando o cabelo aí? Não, que isso, cara. É um processador. Deve ser. Caralho, você tá doido. Não é o meu, não. É carburador, velho. É processador ou turbina de avião? Tá doido? O computador tá abaixo de carburador, essa Eu porra. queria ter um PC desse aí, viu? Queria ter um PC desse aí. Deve ser o do Henrique que tá deitado na cama, tá esquentando tudo e ela vendo. Deixa eu olhar aqui. Não. Bom, né, a gente sabe que também que a bebida ela tem uma ligação. O fator social dela é tão grande que ela está associada também a uma questão religiosa, né? Ué, não sei. A gente acabou de falar que, por exemplo, na Santa Missa é usada a figura do vinho, né? A própria ideia de que o vinho se torna sangue, né? O próprio, né? Jesus institui isso na quinta-feira. Eu não sou muito ligado à religião, a única coisa que eu sei é que Noé deu PT na praia. O Noé, ele se embriagou, tem essa passagem, mas eu falo assim, ritualisticamente, a bebida ela é também utilizada. Você vê a questão da Santa Missa, né, a figura do vinho se transfigurando, né, transubstanciação que é chamado, onde ele se transubstancia em sangue. Na igreja evangélica não é utilizado o vinho, é usado o suco, né, mas o Jesus na Santa Ceia ele é utilizado o vinho. Na cerimônia judaica do Pechá, né, que é a Páscoa judaica, que é a festa, as cerimônias judaicas que estão associadas a alimentos, é utilizado o vinho. Nas religiões de matriz africana, é utilizada a figura de bebidas alcoólicas, o tributo aos orixás, às entidades, etc. Nas religiões, né, nas religiões tribais, na questão dos nórdicos, da religião da tradição nórdica, é utilizada a figura da cerveja e do hidromel como forma de sacrifício também, de tributo. Tá? A bebida é muito utilizada, inclusive, na Wicca, de matriz nórdica, como preparação para a criação de rituais, e entre outros. Mano, o nórdico em si, ele faz tudo com bebida, é incrível. Parece que a religião dos caras fica em segundo plano. Primeiro eles ficam tudo maluco pra depois debater a religião deles. É incrível. Tá? Eu acho que o Pablo é nórdico. Eu tenho um cone ser, nórdico cara. aqui. Passar a quarentena, nós vamos marcar de tomar assar um carneiro de verdade. Mas não é igual aquele dia que a gente assou só com sal grosso, não. Puta que pariu. Eu vou arrumar uma garrafa de hidromel. Já tomou hidromel, Pablo? Eu já tomei muita em festa de faculdade. Vamos arrumar uns hidromel aí, nós vamos fazer uma coisa cabulosa. Vamos passar Alan, a quarentena. Mas é fácil de você fazer, né? O hidromel, O hidromel não é difícil, dá pra fazer não. em casa. O hidromel é licor de mel, mas tem um lugar que vende inclusive frutado. Vende ele com maçã, vende ele com morango. É da hora. No frio agora, então? Tomei esse hidromel aí, além de ficar tonto, ainda minha glicose foi lá no. Tive que verdade. pra voltar. Nós compramos normal. uma porcaria da você- garrafa São Patrick, 60 conto a garrafa. O Henrique Muito deixa a garrafa em cara. cima do balcão. Henrique, cadê Você- a garrafa de hidromel? você- trouxa. Metade Você- da garrafa. O Alan tomou uma bicada do trem, depois ficou falando pra mim tomar, eu não tava aguentando mais não, você tá doido. Eu fiz questão de perder, eu perdi tanto. Incrível. Não, eu falava com os caras, ó, vou tinha pôr bebido aqui que o os dia caras inteiro. vão me roubar, vou pôr aqui que os caras vão me roubar, ninguém roubava, pegava a garrafa. Vou pôr aqui que os caras vão roubar, ninguém roubava. aquela merda. É, Sério, né, velho? falando sério, velho. Essa porra de festa de gente honesta que mostra. Velho, só play, velho. velho. São deve Patrick, ter um Zé. ladrão Só na velho, festa, na velho. verdade. São Patrick só tinha velho e a gente. É velho e Só a mulher capoeira, lá né? também, né? Velha gente, você acha que você é novo, Alan? Em relação ao pessoal de São Patrick, sim. Isso é verdade mesmo, viu? Terceira idade tava no São Pedro, você tá doido? Achei que era requisito entrar e ser velho. Mas então você tem essas funções, né, essas finalidades. Aquele velho termo, né? Quando o pessoal vai beber, essa aqui é pro santo e joga pra trás, tá Nossa, associado às religiões de matriz africana, né? Não, eu A fico ideia de puto, oferecer. cara. Eu fico puto desperdiçando. eu também bebida. me irrita. Velho, caralho, pro santo caralho, joga em mim, porra. Não, claro, quando é uma pessoa que não tem essa religião que faz isso, faz isso à toa. Cara, Você sabe o que é? estressa. Uhum. Oi, Alan.
Não, tô falando assim, que é isso que eu tô dizendo. A pessoa que acredita, ela faz isso como uma forma de tributo, né? Sim. De sacrifício, alguma coisa assim. É que não pode falar, a gente tá falando desses idiotas que não tá aguentando beber mais, joga pra trás, fala pro santo. Vai tomar banho. E, inclusive, o carnaval, não sei se você sabe, vem de carnavale, né? É uma festa romana, tributo ao deus Baco, que é o Dionísio, que eu comecei falando hoje na transmissão, que é o deus dos vinhos, da orgia, né? Vocês conhecem a história de Dionísio? Não conheço. Conta pra nós aí. Eu já ouvi, mas eu não lembro mais não. Eu já faz muito tempo também, já estudei isso lá no ensino médio, não vou lembrar disso não. Saudades do ensino médio. A história é o seguinte, Zeus, ele era apaixonado por uma mortal, e aí ele ia lá direto na casa da mortal, da princesa de Tebas, que eu esqueci o nome dela. Hera ficou sabendo disso, aí ela se fantasiou de velha, de criada, e foi lá e começou a trabalhar para ela. Aí falou com ela. E ela confessou, fez amizade com ela confessou que tava transando com Zeus. Aí ela falou assim, já que Zeus prometeu tudo pra você, fala que te ama, pede pra te mostrar como é que ele é de verdade, porque ele vem disfarçado. Aí quando o Zeus foi lá, ela falou ao Zeus, eu não posso te mostrar, se eu te mostrar como é que eu sou, você vai morrer. Ela, não, você tá mentindo, não sei o que, porque a Hera tinha convencido ela. Aí ele tinha jurado pra ela que faria qualquer coisa pra ela, se mostrou, ela morreu. Só que o feto ainda não morreu, porque o feto era filho de Zeus. Aí o que Zeus fez? Pegou aquele feto, colocou dentro da coxa dele, né? A ideia de ter os filhos pelas coxas, e o neném nasceu. Quando o neném nasceu, ele ficou com medo de Hera querer matar ele, e aí foi até uma ilha, eu não lembro o nome da ilha agora, e aí entregou pros sátiros, que é aqueles bichinhos que tem metade bode, metade humano, os faunos também. Só lembrar do desenho do Hércules. E aí ele deixou o cuidado deles e das ninfas, que são entidades ligadas à natureza, aos cuidados dele. E aí ele foi criado dentro de uma gruta, pra Hera não descobrir. E aí na entrada dessa gruta tinha muitas videiras, né? E aí ele pegou as uvas dessas videiras, espremeu elas e colocou no copo e deu pros sátiros, mas as ninfas beberem. Eles beberam, ficaram loucões, transaram e depois desmaiaram de tanto que eles beberam. E aí surgiu o culto ao deus Dionísio. Festa, carnaval, significa a festa da carne, onde os romanos, como forma de tributo ao Dionísio, consumiam muita comida, muita carne, bebiam horrores e praticavam sexo na rua. E o povo fica enchendo o saco do carnaval, pô. Você é religioso. Mas, cara, é incrível, né, bicho? Tem uma origem Incrível. nobre, né? Cara, mas incrível. O brasileiro, ele pega todas as culturas pior do planeta mesmo, né? É incrível, cara. Puta que pariu, velho. Se tem uma cultura ruim em qualquer lugar, o brasileiro pega mesmo, né? Que ruim, velho. É excelente. Tudo Não, que se então, remete mas- a álcool, nem festa, o Brasil Pois vai lá e é, velho. absorve isso. Incrível. Caramba. A né? festa junina, a festa de São João, é o dia que São João morreu. Né? E o pessoal Não, faz mas- festa pela fogueira. Então, mas festa junina é uma coisa, né, tipo, que é legal mesmo, né? Faz parte da história do Pois país. é, né? velho. Se não tiver esse ano, eu tô tão triste. Festa junina é Pois tudo é. de bom. É Eu muito também, dessa vez eu vou lá, tá? bom. É E o que comida tem de boa. bom na festa junina? Quentão. Mulher, Eu ia falar um Então- tropeiro, cara. Um caldo de feijão, isso é bom demais. Você sabe, não sei se você sabe que Pastel. droga, o álcool nos Estados Unidos, no início do século XX, ele foi considerado uma droga ilícita, né? Ele foi proibido uma época lá. tem Álcool? estado, por exemplo, os Estados Unidos, que você não pode andar com garrafa na rua, você tem que botar um saquinho na garrafa. Mas tem umas bebidas também que, não sei se é ainda, mas era proibida no Brasil, umas de fora, tipo absinto. Absinto. O absinto é aquela verde, né? Que tem um percentual. Porque o absinto ele não chega a ser uma bebida Isso. alcoólica, ele chega a ser um álcool, né? É álcool em gel. É álcool gel, né? Verde. É álcool verde, né? Álcool com corante. Mas o Al Capone, que é um dos maiores bandidos, né? Traficantes da história dos Estados Unidos, ele era traficante de bebida alcoólica. Eu ia falar Você vê, isso você tá- agora. O esquema dele era bebida, né? Tem até um episódio dos Simpsons que lá em Springfield eles proíbem a bebida, o Homer vira tipo Al Capone e começa a fabricar bebida na casa Sério? dele e vender. Eu vou assistir Episódio. depois esse episódio. Ele Isso começa é a fabricar legal. bebida em casa e vender pro pessoal lá escondido. Então, mas é justamente isso. Toda vez que existe a proibição, começa a crescer o índice de tráfico, né? Então, Mas a por parada exemplo, do Al Capone mesmo foi porque foi um período de lei seca que teve nos Estados Unidos. né? Isso, Então, é. a proibição da bebida, aí quando a proibição da bebida, os traficantes eles começam a fazer a festa. Não é só isso, não. O Pablo Escobar também, falando um pouco de droga também, ele ganhou muito dinheiro por causa da proibição de droga. É proibido até hoje, porém ele ficou trilionário por causa disso, por causa da proibição. Ele não tinha Galera. concorrência.
A galera E aí- gosta do proibido, né? Proibido é mais gostoso. Como é que é o nome daqueles caras da Itália lá mesmo? Os do filme. Quais que você sei. fala? A Os máfia caras que vendiam italiana? uísque. É, da máfia lá. É os Máfia Capone. italiana? É, nos Estados Unidos então, É não? os Berluscones. É os Berlusconi. Tô brincando. Eu conheço o Capone, mas o resto Eu conheço o Capone também. Não, mas é da Itália, né, não? é máfia italiana. Oh, o álcool. Italiano. O álcool Mas é era porque uma- o contrabando era nos Estados Unidos, entendeu? A lei seca lá. Sei lá como é que era. Ah, entendi. Ele atuava lá. Eles levavam catuaba e chapinha escondido nos Estados Unidos. Nossa, catuaba, bicho. Aí, Mas chato. aqui, Esse aí Qual? tinha que ser lícito. Catuaba tinha que ser lícito. Nossa, é muito ruim. Mas assim, de graça, eu tomo. Igual várias festas da faculdade. é igual gin, velho. Calorada. Eu preciso ser de Calorada graça, tinha né, velho? muito, cara. Se é Eu nos lembro. R$5. Galera tá aí. Galera graça tá aí mesmo. agora com gin. Gin é bom demais. Véi, gin tem gosto de flor, velho. Que trem horrível. Você já Eu comeu não acho Tomei- ruim, não. Eu acho Mano, bom. eu não gosto de uísque, velho. Eu detesto Ô, uísque. eu Tem tomei- gosto de eu tomava- madeira, mano. O pessoal falava que era bebida intelectual. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu inventei de tomar gin com tônica. Nossa, o trem é ruim pra caralho. Mas o povo você já- fica aí agora, porque virou modinha. Velho, tem coisa pior do que aquela bebida, o corote, que o povo Tem tá na não, moda, Tem velho. não. Aqui, Não, eu trabalhava. Ah, corote é barato. Não, É eu gostoso, trabalhava. é gostoso. Aqui, deixa eu falar com você. Eu trabalhava numa farmácia no centro de Belo Horizonte. Os bichos, os mendigos, cara, tipo assim, a gente tinha que acordar, varrer a calçada, enfim, né? Tipo assim, os procedimentos padrão pra abrir a farmácia. Velho, o mendigo, ele escondia corote dentro tipo assim, do bueiro, viado. Você tem noção mas- do que os caras a pior bebida do planeta, os caras gourmetizou isso? É uma Você delícia, tá velho. doido? É uma Ô. delícia. Negócio é cerveja, Ah, sou apaixonado. vinho, Número 1. Bosta. caipirinha Delícia. e aí uma tequila com limão e sal. Aí deixa doidão, Ah, safado. aí. Mano, pra Rum também mim- é bom, velho. Rumzinho com murrito é bom também. Cara, eu gosto de cachaça. Eu gosto muito de cachaça. Cerveja e vodka. O resto, pra mim, eu não gosto. Ó, A cerveja, você sabe que é bebida de pobre, né? Na Idade Média, os pobres bebiam cerveja, os ricos bebiam vinho. Até hoje, Não. né? Hoje a galera compra Brahma, latão e Ah. a galera metidinha não, mas, né? Eu gosto muito de vinho, então... Me respeita. Catuaba é vinho, velho. Vinho, é igual vinho de jabuticaba, né? Vinho de catuaba. Oh, mas aqui, agora é um questionamento. Nos todos os países, a gente tá falando de droga, ilícita e ilícita. Em todos os países, quase o álcool é lícito. Você pode beber. Qual a diferença vocês acham de droga? Porque tipo, te deixa doido também. tem um Por assunto que as polêmico. drogas serem ilícita e o álcool ser lícito? Eu vou te falar uma coisa. Parece que a maconha ela começou a ser proibida aqui no Brasil a partir dos anos 50. Antes disso, ela era muito usada pelos negros aqui no Brasil. Era uma coisa igual, como eles não tinham dinheiro para comprar charuto, essas coisas assim, cigarro e tal, eles pegavam a erva e usavam como forma de cigarro. E aí, em função de um preconceito que existia por causa disso, que eles começaram a proibir o uso da maconha. Né? A maconha, ela tem efeitos, ela tem um efeito relaxante e ela tem efeitos colaterais muito menores que a do álcool. O que existe é um tabu, tá? E aí eu não tô fazendo apologia ao uso, tá? Eu não uso, e até porque eu tenho um problema em relação a ela, não pelo uso dela, mas por função do tráfico, porque ela é algo ilegal, tanto que eu sou a favor da legalização dela por causa disso e tal, do que em relação ao álcool. Porque é o seguinte, né? O álcool ele leva embriaguez. A gente, aqui no Brasil, principalmente, as pessoas não têm a cultura de beber moderadamente. Então, assim, uma pessoa dirigir sobre o efeito do álcool, uma pessoa fazer uma cirurgia sobre o efeito do álcool, qualquer coisa, operar uma máquina sobre o efeito do álcool, ela é muito perigosa. Então, se existem na verdade, nenhuma substância você deve usar dentro que você vai fazer alguma coisa, né? Mas de forma recreativa, o álcool ele leva a situações muito piores, às vezes, que esse tipo de droga. Certeza. Agora, ela não tem um problema. Claro que tem gente que entra como alcoólico, né? Mas, por exemplo, existem drogas que a chance de você ter uma overdose é muito maior do que o álcool, né? Cara, assim, qual que é a minha, por exemplo, agora já que você puxou isso aí, eu também sou a favor da liberação dessas coisas. O que eu acho que deveria ser feito é política de falar com a galera qual é o mal que a maconha faz. Ela não é só boa, né? Ela também é ruim. Toda vez que você prensar qualquer coisa que, tipo assim, que você, né, que você, foi lá, fumou um negócio e prensou,
um monte de neurônio seu vai morrer, entendeu? Então, tipo assim, provavelmente em algum momento da vida você vai ficar retardado e por aí vai. Só que se você quiser fumar, ao meu ver, você tem direito de fazer o que você quiser e é muito menos prejudicial do que álcool. E eu sou a favor total de liberação, de venda, essas paradas, entendeu? Igual eu te falei, só que tem que falar pra galera que vai morrer neurônio e que uns maconheiros que eu conheço, tudo é ter a boca aberta, tudo retardado. E sem falar o seguinte, que essa que é comprada de forma ilegal, ela é prensada, né, no sentido de ser feito, né, uma forma de prensa mesmo, tabletes, e ali gera fungo, gera um monte de coisa que é prejudicial à saúde pra caralho. Né? É diferente de não é algo. Maconha natural. Natural porra nenhuma. Natural se você plantar seu pé no sacaço, pegar essa folhinha e fizesse. É verdade. Então ali vocês colocam um monte de coisa, um monte de substância. E aí você não tem um controle de qualidade para aquilo. Então, assim, eu acho que é muito complicado. O álcool em si, ele já tá comido na porcaria desse trem pra gente beber, não é igual lá fora. Lá você tem a cerveja. Na Europa, principalmente na Alemanha, ela vai 3 ingredientes: malte, que é o cereal, né, da cevada torrado, lúpulo e água, né? Que é um parente da maconha e o lúpulo. E aí o lúpulo inclusive faz o produto da fermentação, né? A levedura. Então, assim, aí o sabor, a textura, isso vai variar de acordo com o tipo de torragem do malte e a quantidade de lúpulo. Aqui no Brasil vai cereais não maltados, né? Por isso todo mundo bebe aqui engorda. Milho, né? Você tá tomando milho, soja, carboidrato purinho. Capim, vai tudo lá. Carbo purinho, cerveja, você tá doido. O Alan, então, é o Obelix também. Sou. Asterix Obelix contra César, seu Asterix. Seu Asterix que... Não, ia falar um negócio, deixa pra lá. Aqui da minha divisão de tela aqui tá parecendo o Timão e o Pumba. Eu não vou falar nada não. Timão e Pumba. Falou, viu? Agora pelo menos você vestiu, colocou uma coberta pra você, não tá? O Henrique, nós estamos fazendo live de vídeo aqui, o Henrique tá pelado, gente. O cara apareceu deitado na cama de lado, pelado. Tá mostrando a bunda pra gente. Sai fora, seu cu. Tá igual o negão do Casal Porra Louca. Abraço, Casal Porra Louca, obrigado pela... Nossa. Lembrando do episódio passado, um abraço pro... Vocês ainda estão assistindo a gente aí? O cara ninguém escutou nada, você falou, Isa. Deu um bizil na hora. Eu falei que mandou um abraço pro Bruno Marrone, que assiste a gente. Tá. Então agora... Falando em Bruno Marrone e Gustavo Lima, tá dentro do tema também, hein? A gente vai falar aí agora sobre o caso do Gustavo Lima, que tá dando muita polêmica, né? Henrique e Juliano tomaram um chá, segundo eles, né? Vai saber o que tinha naquele chá. Chitãozinho e Chororó também parece que falaram que não deve beber. Eu, particularmente, não assisto essas lives. Apesar que hoje vai ter live do Nando Reis, embora você vai escutar esse episódio depois da live, né? Porque eu não vou postar isso hoje. Mas hoje tem Nando Reis, eu gosto. Mas aqui, é o Nando Reis cantando ou outras pessoas cantando a música do Nando Reis? Não, é o Nando Reis, compositor, cantando. Não, então eu tô fora. Que isso, você canta. Ele é bom, velho. Esse é desafinado. Mas então, assim, tá dando polêmica, né? A gente até chegou a discutir quando a gente estava definindo a pauta de hoje sobre isso, porque há controvérsias, né, dentro do próprio grupo, mas nós resolvemos trazer para cá. E aí nos comentários também vocês digam, né, o que vocês acham a respeito disso. Pode falar aí, Matheus, você tá doido para falar? Você é fãzaço do Gustavo Lima? Nossa senhora, você não mede quanto eu sou fã desse cara, Ana Maria Braga. Mas, velho, eu achei meio absurdo esse processo aí. Tá certo que tem questão de, tem menor de idade assistindo, mas igual ele mesmo falou, ele tá dentro de casa, tá na casa dele, ele tá fazendo um serviço aí que é pra ajudar milhões de pessoas, e bebendo a cerveja dele, a cachaça, e além disso, o álcool é lícito. Então, pra mim, ele não tá fazendo apologia a nada de errado. É errado o cara beber pra morrer, igual ele tava bebendo, mas assim, o cara faz o que quiser, velho. Mas assim, cara, tem uma questão que tá por trás disso, é que essas lives, ela tá acabando com a audiência das TV abertas. Então a gente tem
teve emissoras muito pesadas, importantes, como Globo, Record, e aí os caras fazem essas lives aí, acho que o Gustavo Lima chegou a 3 milhões e meio de pessoas assistindo simultaneamente, e aí acaba que cai a audiência dessas emissoras, e aí, cara, eu acho um absurdo, porque o cara, se eu não me engano, em 5 horas de live, ele arrecadou 500 mil em doações, cara. 500 mil. Então, assim, esse trabalho que eles fazem é muito importante. Por mais que os caras estejam ganhando dinheiro com essas lives, mas eles estão arrecadando dinheiro para esse momento difícil que nós vivemos hoje. E eles também estão proporcionando um divertimento para as pessoas que estão em casa. Eu, por exemplo, eu tô ficando maluco já, e essas lives têm ajudado muito. Você tá bebendo mais que o Gustavo Lima. Eu tô bebendo mais que ele, então, assim, cara, e aí você pega, por exemplo, um programa e tal que tem na Globo, que é o Big Brother. Assim, nada contra, viu? Só contando que lá eles fazem festa também, os caras ficam bêbados. Saiu aí, noticiou pouco tempo, o cara foi acusado por assédio lá. Tinha uma menina que bebeu tanto na festa que ela chegou e urinou dentro da casa. Então, assim, pra Globo pode, né? Então, assim, na Globo nós não vamos mexer, mas o cara que tá na casa dele arrecadando doações pro coronavírus, para ajudar as pessoas. Aí, então, para ele é errado. Assim, eu acho que sabe, é difícil demais. Eu acho que a gente vive um momento, principalmente baseado em questão de audiência, que é muito complicado. Eu vejo a Globo, por exemplo, ela tentando atirar para tudo quanto é lado para sobreviver. Porque todo mundo meio que já, de certa forma, oprimiu a Globo, né? Não precisa mais da Globo mais. A live que você falou deu 3 milhões simultâneo. Mas deu 27 milhões, tipo assim, de rotativo, acesso, né? Rotativo. Não. Então, assim, é um negócio que, tipo assim, que a gente não precisa mais de emissora, isso é legal. Então, assim, é muito complicado. Eu penso que a Rede Globo hoje é uma empresa, por exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado com absolutamente qualquer tipo de informação, porque ela tá acuada. Na verdade, nunca foi referência, né, para quem é inteligente, né, usar a Rede Globo como fonte de, tipo assim, talvez de informação ou até mesmo credibilidade, essas coisas, porque sabe que sempre manipulou. O problema, na verdade, é ficar vendo outras coisas paralelas. O negócio é você perder o raciocínio. É isso que acontece. É foda, velho. É foda, velho. É foda. Entendeu? É foda. Você fala, agora você manda no grupo, você é vacilão. Mas aí, é isso, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com todo tipo de informação. E, cara, e agora minha posição, cara, eu fiquei feliz demais. Foi um dos poucos momentos na quarentena que eu tive diversão, foi nessa live do Gustavo Lima, cara. De boa mesmo, eu tava muito feliz. Tem esse ponto, mas também tem um outro ponto, né? Tem o outro lado que o Alan é um desgraçado. Onde é que tá essa porra aí? Ô, Alan! Oi. Qual que é o outro lado aí que você vê desse... Não, na verdade, em partes eu concordo com vocês. É aquela situação. O problema é o seguinte, que ele é uma figura pública. E aí, pelo ser figura pública, ele vai chamar a atenção. Isso é fato. E aí, ele chamando a atenção, ele vai ser perseguido de qualquer tipo de atitude que ele faz. As pessoas que são figuras públicas, elas têm que tomar cuidado com certas atitudes. Eu falo isso porque, igual no meu caso, eu sou professor, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu posso, com o que eu falo, enquanto figura pública. Tá? Mas... Peraí, deixa eu terminar meu raciocínio. Mas aí foi levantada umas questões que eu acho muito interessantes. Por exemplo, qual que é a diferença do Gustavo Lima, bebê, e o Big Brother também colocar pessoas bebendo, né? Em situações, né, divergentes. Outra coisa, há uma censura obrigatória pela Globo, porque ela é uma televisão, um canal aberto, censura livre, você tem os horários, aquela coisa toda, que existe uma regulamentação. Não existe uma regulamentação específica para o Instagram. Ah, mas os meus filhos estavam vendo. Velho, por que o seu filho tem Instagram e tá vendo o Instagram do Gustavo Lima? Você não é pai, você não tem que ter um controle a respeito disso? Não, e sem contar que, assim, ele começou a live dele 8 horas, mas ele começou essa bebedeira louca aí depois de meia-noite também. O menino tá na cama.
existe um questionamento sobre aquela questão também do pessoal que é alcoólatra, né, tá fazendo apologia à bebida, mas eu acho que isso já é tão implícito no meio cultural, sabe, que a gente sabe. Então, assim, eu acho que realmente deve haver uma perseguição pelo fato dele ter sido o precursor dessa questão das lives, porque ele foi o pioneiro, ele tá arrecadando e tal. Eu não gosto do tipo de música, eu não gosto, assim, eu não tenho nada contra ele, mas não é o meu perfil, eu não vi, eu tô falando a partir de comentários de terceiros, mas o que eu tô querendo levantar é só isso, que o fato dele ter sido, né, punido é pelo fato de ele ser uma pessoa pública, né, e as pessoas públicas, elas vão ser perseguidas, não adianta. O pessoal, mas é mimimi demais. Mas, infelizmente, é o fato dele ser uma pessoa pública. E, contramão, também levanta aquilo que eu falei no começo. Que o brasileiro, ele tá ali bebendo, enchendo a cara e apontando o dedo pro outro. Porque o brasileiro tem muito disso. Né? A gente não sabe lidar com a cultura do álcool ou de outras coisas da forma com outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. Fala que o Brasil é o país da sensualidade do sexo. Mas se uma mulher faz um topless na praia... Nossa, essa mulher é apedrejada aqui no Brasil, entendeu? E, por exemplo, lá na Europa, as mulheres fazem topless porque é uma coisa normal, ninguém fica doido por causa disso. Mas o que eu falo é o seguinte, eu acho que, na verdade, eu acho que isso tem muito a ver com dinheiro, ao meu ver também. Eu acho que o Gustavo Lima, tipo assim, não é menosprezando, mas ele é só um cantor. Ele é só um cantor. Henrique, rapidão, Félix, seu microfone tá mudo. Então, eu acho que o Gustavo Lima, ele é só um cantor. Tipo assim, ele, ao meu ver, ele não tem papel educativo, ele não tem uma função de representação tão grande igual a turma gosta de colocar. Eu acho que no caso de um professor, por exemplo, essas coisas, o cara ele tem que por exemplo, não pode dar tanto mole, até mesmo para que a gente trabalha num ambiente onde a gente é julgado por muitas pessoas e principalmente a gente não ganha o suficiente para a gente receber esse tipo de julgamento. Agora, no caso dele, ele sempre promoveu cachaça, ele sempre tomou uns negócios, tipo assim, ele não tá fazendo nada mais do que um dia normal. Estão dando ênfase justamente, ao meu ver, por causa de inveja, porque o cara ele é um visionário, ele ganha muito dinheiro, ele faz um tanto de coisa, tipo assim, entendeu? E a turma tá se coçando por causa disso. Então é isso, mas eu queria deixar bem claro, tipo assim, que ele é somente um cantor, entendeu? É igual o youtuber lá, o Júlio Cocielo lá. Ele é somente um youtuber, ele não é influenciador de absolutamente nada. E se você tem a sua vida pautada por influenciar, por esse tipo de gente influenciando, filho, infelizmente você tá errado, meu chato. É isso aí. Fala, tio. Você tá mudão aí, viu, viado? Enquanto o Félix tenta resolver os problemas. O Félix vai querer participar, mas a gente expulsou ele porque ele não bebe. Cara, é Félix, vem cá no quarto e eu vou deixar você usar meu fone. Quem não bebe não fala nesse programa. Esse episódio mas é só pra quem bebe. Fala, Félix, vê se sai. Tô falando, não, tá boicotando. Tira a porra desse fone aí e fala no viva voz, então. Tá mudo, apareceu até o símbolo de mudo. Tem jeito de cortar isso aí depois? Não é ao vivo, galera, é ao vivo. Mas porra, é isso mesmo. Eu acho que Quem deu tá certo falando agora. ao vivo. Obrigado, Félix. Foi um prazer ter você aqui conosco. Até o próximo episódio, Félix. Opa, você vem que é cá, gaga, fala aqui no meu. Vem cá falar no meu. O papo que é gaga aí, faz a leitura labial do que tá falando aí pra nós. Pena que o Félix tá vendo aqui. O O Félix quer dar a opinião dele. Pô, eu A não opinião dele é entendo muito nada de relevante. gago, não. O Félix chegou aqui pra falar. Eu sou gaga, não sou Alan, intérprete, velho. não. Olha o Alan nessa câmera, olha o Alan nessa câmera. Tomar no cu, velho. Falando em intérprete, os intérpretes... Alô! Voltou! Aê, porra! Aqui, é só um ponto, rapidão. Eu tô vendo vocês falando aí, tipo assim, em relação do Gustavo Lima e tudo mais, né? Só que é o seguinte, eu tava dando uma olhada, pelo que eu vi de notícia, porque eu também não acompanhei, mas não foi só questão do Gustavo Lima, foi o Gustavo Lima e a Ambev. Eu vi que a galera que denunciou foi a Conar. A Conar tá ligada diretamente com um publicitário mesmo, com propaganda publicitária. Então eles regram muitas coisas. Eu já vi, por exemplo, comercial de veículos sendo censurados por causa de coisas idiotas. Então, às vezes, a própria legislação da Conar que tá pegando pesado não só
por fato do seu Gustavo Lima, mas a questão da Ambev em si também, né? Porque querendo ou não, ele tá fazendo propaganda de cerveja lá. Sim. Eu sei que teve uma que era a Brahma e a outra foi a Boêmia, né? Não, a Boêmio foi do Gustavo Lima. parece- Foi Boêmio. Não, foi Eu acho que Boêmio. teve os dois. Eu acho que teve os dois. Eu acho que a primeira dele foi a Brahma e depois foi a Boêmia. Então, eu acredito que isso pode ser um ponto, né? Às vezes eles estão pegando pesado, não especificamente com perseguição ao Gustavo Lima, mas pelo fato de estar rolando patrocínio ali da Ambev e o pessoal da Ambev, junto ali, entre aspas, não tá conseguindo lidar ou mensurar essa propaganda toda, entendeu? Não sei. Porque pra mim também não faz sentido nenhum. Seria o único motivo. Porque, que nem a gente falou, o cara tá na casa dele, tá gravando a live com o equipamento dele. Então, é meio pesado esse tipo de coisa também, né? Agora deixa ali que eu vou voltar a tentar arrumar meu negócio, beleza? Falou. Alô, fez falta. Pelo, se eu não conseguir voltar, velho, valeu, gente, muito obrigado, tamo junto. Tchau, obrigado. Valeu. Pra quem não sabe, antes que né, fica, o Félix é meu irmão, tá, gente? Por isso que ele veio aqui falar no meu microfone. No meu microfone no headset. Tá. Então, gente, eu acho que ficou bem claro sobre isso. É só uma coisa para finalizar, o Henrique falou. O problema é que hoje os youtubers eles se tornaram influenciadores, né? Principalmente para o público infantil, juvenil e infantil. Mas isso devido aos pais que permitem o YouTube como uma ferramenta não de entretenimento, mas como formação de caráter. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a formação de caráter ela está extremamente ligada ao controle dos pais, à criação dos pais e à educação escolar, né? O YouTube ele é só uma extensão que deve ser usado como entretenimento ou como componente de complemento. Às vezes o YouTube fala algumas coisas e vira com verdade absoluta. Os pais estão dando, né, celulares, tablets para os meninos como uma forma de se livrar deles. Mas deixa pra gente discutir isso em outros episódios. Vamos encerrar porque já tá ficando longo. Alguém quer dar algum preâmbulo final? Não? Cara, eu só queria falar sobre a live maravilhosa dos amigos ontem, cara. CT Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo, Luciano e Leonardo juntos, cara, foi do bom, caralho, foi bom demais. O Pablo é o que faz propaganda aqui da Isso. Então, abraço Chitãozinho, Chororó, abraço Leonardo, abraço Luciano. Daniel também deve estar aí assistindo a gente, um abraço. Certeza, com certeza. Lando Reis também, não esquece de falar de mim hoje lá na live. Agora, eu acho que o Marrone não tá ouvindo, não. O Marrone tá puto. Ele não sabe como é que liga, né? O Marrone acho que não sabe como coloca o podcast pra escutar. Abraço pra live do Rei Roberto Carlos também, que fez. Abraço pro... Quem mais fez lá? Puta que pariu. Agora aqui, só pra terminar, teve algum comentário lá no último vídeo? Como é que tá? O velho eu nem olhei, pera que eu vou abrir aqui agora. O Félix lá falou escutar. Teve um comentário sim, teve um comentário da sua amiga falando que... Minha amiga? É sua colega de trabalho. Aí, pô. Darararara. Darararara. Vamos ver o que a amiguinha do Matheus disse. Galera que tá escutando aí que é da minha turma, manda aí um salve aí, fala alguma coisa. Ô galera, alguém comenta, pelo amor de Deus. A gente tá postando aí pra vocês baixarem, baixa, beleza, mas curte lá, entendeu? E faça um comentário, mesmo que vocês não estão escutando pelo YouTube. Pra gente saber como é que tá acontecendo, né? Vamos lá, YouTube Studio. O que nós temos aqui? Será que eu entrei no certo? Entrei. O último vídeo... Opa, 84 visualizações pra quem tá começando. Tamo famoso. 4 comentários. Só que desses 4 comentários, 3 é do Alan. 3 conta fake do Alan. Meu não, do Chulepando. Foi o Chulepando que comentou. Fala. Qual do comentário que tem aí? Marina Parreira. Beijo, Marina Parreira. Vou parar de ir de recada pro trabalho. Subacofilia. Isso mesmo. Cuidado com o Matheus. Aí o Chulepando respondeu. É bom você tomar cuidado mesmo, Marina. Ainda mais se você trabalhar com o Matheus. Outra coisa.
Resolvemos modificar o nome para Matheus Filia, já que é o único até então que conhecemos ter esse fetiche. Fiz uma pequena pesquisa e descobri que tem o nome Machalagnia. É Machalagnia o nome, tá, gente? Também conhecido como fetiche de Matheus Leles, segundo o Wikipedia. Só que o Matheus, sabendo que o Wikipedia é uma enciclopédia livre, ele foi lá no post que fala sobre as parafilias e deletou o nome dele lá. É, né? Pedacinho. Então, basicamente é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que a força esteja com vocês, paz e bem. É nóis. Falou, seus bilidinhos. O Fé falou tchau. E aí? Falou em tchau em Libras. Outra coisa pra finalizar. Sempre escuta até o final, porque às vezes a gente brinca de Marvel, como no último episódio, e temos um pós-crédito. Mas aí a pessoa não escutou isso você falando isso agora também, não. Tinha que ter falado no começo. Não, mas aí agora vai ter a musiquinha, e às vezes depois da musiquinha a gente coloca alguma coisa. Posso. Tá? Legal. Isso. Abraços. Até mais. Falou. Uba, 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 e. Tem aí? Que, velho? Tem alguém aí agora?